glórias. Abra comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, que eu tenho de vocês, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Versos de número 12 e verso de número 13. Quem me diga amém. Amém. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém. Queridos, podem tomar os assentos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, de forma muito rápida, agradecer a Deus por estar retornando aqui na sede do setor de Ferrari de Vasconcelos. É um prazer muito grande poder reencontrar o pastor falecido. Obrigado, pastor. Ele está um pouco debilitado com a sua saúde, essa gripe, mas traga um abraço, meu carinho, obrigado. Estaremos recebendo do Senhor com de oração, com de palavra, também sua querida sua esposa, irmã Célia, isso? Traga o pai da minha esposa, tá bom? Minha esposa não está comigo, não está pregando no congresso, sendo 31. Felipe até tentou, né? Não conseguiu cancelar, não. Mas, como toda menina é pegada mais ao pai do que à mãe, eu trouxe a minha escudeira. Em pé, essa princesa de 15 anos de idade, que a igreja conheça, vai para a igreja aí. Isso. Que as meninas te abracem, que os meninos caiam fora. Bom, Deus abençoe. Prazer, a liderança da matéria. Joel, sua esposa Cássia, meu querido irmão, o Felipe, que veio servir no agora, somente você que está agora. Você é meu vizinho. Se você não der glória, eu cancelo a minha participação no seu casamento. Tá bom? Deus abençoe, Joyce. Queridos, prometo ser muito objetivo diante de tudo que nós já ouvimos aqui nesta noite. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. 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 Prazer em encontrá-lo, tá bom? Muito tempo, continua com a graça de Deus, carregando sua mão também. Deus abençoe. Bom, ajuda aí, obrigado. Você é baiano, né? Não é baiano, não? Pensei que comigo se fosse baiano. Somente para desconto aí. Então, queridos, diante daquilo que vocês oraram e escolheram como tema para esta festividade, desta linda mocidade, que eu não entendo muito de moda não, mas com duas mulheres em casa, vocês estão no paleta, é isso que fala? Essa paleta está no óleo. Parabéns a todos que estão muito bonitas e os meninos estão um pouco ajeitados, tá bom? Mas, com a graça de Deus, todos estão abençoados em Cristo Jesus. Então, vocês escolheram um tema que é o textuário áudio da carta de Paulo aos Efésios. É a tônica das minhas pregações, principalmente quando se fala de jovens que estou aparecido. Eu sempre começo, Felipe, com uma nuance. E que nuance é essa? Que diante de uma igreja tão bonita, tão avivada, uma igreja tão poderosa, a pergunta que se faz é: em todo o tempo que nós servimos a Deus, eu tenho o privilégio de, com essa casa de 15, servir a Deus há 20 anos, nunca se viu uma geração tão academicamente preparada, instruída, jovens tão bem localizados financeiramente, nos seus relacionamentos. Mas uma pergunta surge aos nossos corações: como pode uma geração tão bem localizada morrer nas suas emoções? Uma geração morrendo nas suas debilidades emocionais. Nunca se viu em tanto tempo, principalmente
jovens, mulheres, homens, entrando em um processo de ansiedade e depressão. E às vezes nós indagamos como pode pessoas tão bem localizadas, pessoas tão bem financeiramente falando, academicamente falando, profissionalmente falando, morrendo nas suas dificuldades emocionais. Logo, nós devemos entender e compreender que uma geração que tanto busca conhecimento, posição, status, ela esquece de buscar o principal. Ou seja, quando buscamos muito ter, esquecemos de manter a essência do ser. Então, ser sempre será mais importante do que ter, porque existe uma geração que tem muita coisa, tem muito sucesso, tem muita fama, mas deixou a essência de lado, e as suas emoções estão o levando à ruína, ao tropeço e ao fracasso. Obviamente que eu estou pegando nessa noite com o tema, e o tema é resistência. E quando eu falo desse tema de resistência, eu falo acerca de um apóstolo que ele dedica, e segundo os estudiosos, nessa carta de Paulo aos Efésios, é uma carta que ele mais demora, ele mais empenha tempo em escrever. Ela escreve mais ou menos em 62 depois de Cristo, e essa carta, possivelmente, Paulo está preso em Roma. Então observe que mesmo nas suas prisões, Deus permite, coloca Paulo como um instrumento para escrever a um povo que vivia em uma cidade de Éfeso, que tinha a sua posição financeira, comercial, completamente abastada. Logo, nós falamos, uma cidade tão bem localizada, tão bem financeiramente, os crentes viveriam de forma muito saudável, sim ou não? Sim ou não? Mas é ao contrário que acontece, porque mesmo com todo o crescimento comercial e financeiro, existia na cidade de Éfeso um templo à deusa chamada Diana, a deusa dos Efésios, a deusa que trouxe consigo uma idolatria naquela cidade. E se nós pegarmos, vai comigo na Bíblia, não fecha a Bíblia, e se nós pegarmos no livro do Apocalipse, nós vamos entender que essa igreja, ela não perde dinheiro, ela não perde posição, mas o texto diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja continuou existindo, a igreja continuou trabalhando, porém a sua unção, o seu amor começou a se esfriar. E aqui, pastor, eu me permito me falar nessa noite, há uma grande preocupação para esta geração. Que preocupação é essa? É uma geração que está dentro da igreja, mas está morta espiritualmente. É uma igreja que está sentada, que está cantando, que está regendo, mas espiritualmente estão frios espiritualmente. E Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer que eu vim trazer um avivamento em Ferraz de Vasconcelos. Agora segura aí. É bem provável que o primeiro propósito, ou o propósito primário de Paulo, está no capítulo 1, versículo número 16 e 17, quando ele diz: eu oro a vocês estão em minhas orações. Para quê? Para que ganhem carro, para que ganhem casa, para que casem? Não. Eu oro, estão nas minhas orações, para que Deus te dê crescimento. Repita comigo: crescimento. Crescimento é bom, sim ou não? Sim ou não? Agora entenda uma coisa: na geração que nós estamos, e saiu uma pesquisa recentemente, que a igreja evangélica, que a igreja brasileira cresce de forma assustadoramente. Amém ou não amém? Amém. A pergunta é: que crescimento é esse? Que tipo de crescimento é esse? Se convidar para
Eu disse que tipo de crescimento é esse? Se pegar outro grupo, eles vão estar praticamente a mesma coisa. Mas a pergunta que se faz é: que tipo de crescimento é esse? Junto com esse grupo que comeu durante um mês tudo que queria, ele ganhou crescimento físico, mas trouxe consigo uma anemia severa. E aquele que não aparente ter mudança nenhuma, ele continua saudável fisicamente. A pergunta é: que crescimento é esse? Todo crescimento sem alimento sólido é uma enganação aparente. E a geração atual é a geração que criou e quer se alimentar apenas daquilo que satisfaz aos olhos. Apaga a luz, uma fumaça, um gritinho diferente, é isso que gosta. Mas passa a ser uma geração completamente anêmica, porque o que traz vida à igreja não é o McDonald's espiritual, glória, não é a fast food espiritual. A saúde da igreja está na palavra de Deus. Queremos tudo que agrada aos olhos, mas fé prejudicial ao coração. Mas hoje, o chicote espiritual, eu não vim exortar, eu vim trazer uma alerta para a igreja. Pare de comer qualquer coisa e se volte à palavra de Deus. A juventude, eu sei que vai ser difícil me ouvir quando chega para o céu, mas segura só um pouquinho. Ele está dizendo que, diante de dois grupos que se alimentaram daquilo que gosta, mas não daquilo que era necessário. Então os ouvidos começam a mexer nessa noite. Então ele está dizendo aqui: olha, a cidade tinha um por maior, ela tinha uma grande notoriedade, ela tinha uma grande expectativa comercial e financeira. Mas Paulo começa no capítulo 1, verso 1. Vai comigo na Bíblia, por favor. Coloca na tela. Por gentileza, Efésios capítulo 1, verso 1. Vamos de Bíblia. Ele diz, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Segura. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade. Paulo não está escrevendo porque ele quer apenas. Paulo tem uma missão a escrever para a igreja de Éfeso. Agora entenda uma coisa: Paulo não está solto, Paulo está preso. Então valorize a palavra, porque se nós estamos aqui, alguém pagou o preço lá atrás. Se você está de pé aqui na igreja, é porque alguém se manteve de joelho em favor da sua vida. E eu não vim aqui apenas bater palma, sorrir para A e para B. Eu vim adorar aquele que me resgatou. Aleluia. Então ele diz que a vontade de Deus, ele escreve aos que estão. Então aonde? Mas termina o versículo 1, 2, 3. Agora entenda uma coisa: estar é uma coisa, ser é outra coisa. Eles estão em Éfeso, mas a sua fidelidade estão em Deus. Está no mundo, mas nós não somos do mundo. Estar aqui, não no ambiente de igreja, mas nesse mundo, não significa ser daqui. Nós estamos aqui, mas nós temos uma cidadania. E está chegando a hora, quando Jesus e a Fernanda cantou nesta noite, e nós adoramos nesta noite, e um dia nós cantaremos assim: muito
eu vim como um altar de adoração. Glória a Deus. Nós temos a ideia, pastor Aparecido, de irmos para a igreja assim, hoje Deus vai me abençoar com isso, com aquilo. E esquecemos que antes de sermos abençoados com as bênçãos de Deus, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então eu trago. Então Paulo começa a dizer, no capítulo 1, verso 3 e 5, nos 3 versículos, ele pontua um tripé, e o tripé que ele diz, e Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. No verso 4 ele diz, e ele nos elegeu. No verso 5 ele nos predestinou. Primeiro ponto, a bênção de Deus está sobre essa igreja. Isso aqui não é uma motivação para você glorificar. Isso aqui é uma certeza para você continuar caminhando. E ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Segundo, ele nos elegeu. Isso aqui é escolha. E quando eu falo de escolha, pastores, isso aqui chama minha atenção, porque a escolha do século XXI vai dizer qual que é a tua graduação, qual que é a tua família, quem é que está te representando, quem te mandou aqui. É a escolha do homem, mas a escolha de Deus é diferente. Deus não pede carteirinha, Deus não pede formação, Deus só pede um coração quebrantado e contrito na sua presença. Porque se eu entrasse aqui e dissesse assim, quem é doutor é uma bênção, quem é juiz é uma bênção, quem é enfermeiro é uma bênção, quem é contador é uma bênção. Não. Isso lá fora vale muito, e glória a Deus por isso. Mas quando entra naquela porta, não tem médico, não tem juiz, não tem doutor, não tem nada. Todos são servos na presença de Jesus. Ele nos abençoou, ele nos elegeu, escolha, e ele nos predestinou. Não vou trazer um parafuso na cabeça de ninguém e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, porque não é assim. Essa predestinação é estar com Cristo, predestinado ao céu. Abandonou Cristo, predestinado ao inferno. Eu nem quero dizer. A geração que o abandona é a geração que abre mão do céu. Mas hoje, os predestinados em Cristo estão aqui nesta noite. Só que entenda uma coisa interessante. Ele disse que olha comigo, toda escolha nunca começa no campo da visibilidade. Toda escolha nunca começa no campo da visibilidade. Pastor, não entendi. Vou descortinar para vocês. Porque a gente acha que Deus só usa a gente se tivermos em evidência. Deus só nos chama se eu estiver em destaque, se eu estiver no cartaz, se eu estiver no banner. E não é assim. Todo projeto, antes de ser habitado, primeiro ele é rabiscado no papel. Gostei desse glória aí, não vou repetir porque já pegaram. Lembra daquela frase que hoje é o smartphone, é o tablet, mas as meninas principalmente tinham o seu diário. E todo dia escrevia, querido diário. E falava isso. E somente ela tinha acesso. Só ela não. Tinha alguém que estava de olho nas suas escritas. Todo projeto, antes de ser habitado, ele foi rabiscado em algum lugar. E Deus está dizendo aqui que toda escolha não começa no campo da visibilidade humana, mas está dentro do propósito eterno do Senhor nosso Deus. Ele
ficarás com dó de Saul, tendo eu rejeitado, eu já escolhi um rei. Agora entenda uma coisa: qual foi o primeiro rei de Israel? Quem foi? Quem foi? Quem colocou ele lá? Quem colocou ele lá? Não. Deus fez apenas a vontade do povo. Quando disse eu quero, eu quero, eu quero. E a pergunta é: Deus tem que promover, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus não tem que promover. O plano de Deus é um só. O povo quis Saul, porque o texto diz que Saul, do ombro para cima, ele sobressaía todos. Então o pessoal bate o olho e fala assim: epa, é bonito, chama atenção. As meninas gostam, porque antigamente nós orávamos para casar, né, belezas? Hoje não, tem olho verde, os braços são fortes, barriga branquinho. E ela fala assim: mãe, está aí o meu escolhido. Só que Deus não olha a aparência de ninguém. Tem cabelo azul, mas não corta coração. Tem olho azul, mas não corta coração. Tem cabelo liso, mas não gosta de escola dominical. Tem barriga tanquinho, mas tem arruma um quarto para dormir e para acordar. Vou descortinar tudo, é o que Deus me deu em cima do tema de vocês. Uma geração que parou de escolher pela nação e começou a escolher pela aparência. Mas hoje Deus vem trazer escama, tira a escama dos teus olhos e dizer: deixa que eu faça a minha escolha através da tua vida. Saul, Deus permite, Saul faz o que não é para fazer. Só que o plano de Deus é Davi. Até quando? Porque, irmãos, presta uma coisa. Estão me ouvindo? Diga amém. Quando Saul peca, alguém pode dizer: o plano de Deus foi frustrado. Para onde, irmãos? O que Deus tem para a vida de vocês, ninguém pode frustrar. Deus fala com Samuel: vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um novo rei. Quando Samuel chega, é lógica, é história e é cultura judaica. Ele não errou na escolha. Quando ele olha para Abinadab, Eliabe, Samar, Simeia, Radai, Rosém, e diz assim: epa! Bateu o olho no primeiro, assim: epa, certamente esse é o rei. É bonito, é forte, é de guerra. A escolha é essa. Deus brava no coração e fala assim: epa, pode parar. A tua escolha é humana, a minha é divina. Eu não olho como você olha. Você olha o que está aparente. Deus olha a essência. Tem gente que chegou aqui hoje com o melhor sapato, com a roupa nova, com o melhor penteado, mas não conseguiu nem abrir a boca para dar um glória a Jesus. Mas chegou alguém aqui nessa noite com o sapato do ano passado, com uma saia emprestada, uma camisa do ano retrasado, mas enquanto começou o culto não cessou de dizer: Senhor, eis-me aqui. Ah, eu sei, amarrar. Deus não olha a aparência, Deus olha a essência. Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito na sua presença. Então ele diz: achei a Davi, meu servo, e com o santuário ungi. Agora entenda algo interessante. Davi estava longe do campo visual de Samuel, só que ele estava no campo cuidando das ovelhas do céu. Mais alto. As ovelhas do céu? Mais uma vez, do céu? Davi não faz ideia do que está acontecendo na casa dele. Davi não tem dimensão do que está acontecendo aonde ele mora.
que ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai. Repito agora, não que você é ignorante, você é burro, não, para que você grave isso. Enquanto tem uma reunião acontecendo e o seu nome nem mencionado foi, ele está cuidando das coisas do pai. E quem cuida das coisas do pai? O pai cuida das suas coisas. Imagina o cenário. Primeiro, tapete de milho, pastor. Nem que não dizer mais, minha casa, viu? Primeiro que aparece, Abinadab, forte, não é tu, sai fora. Eliabe, não é tu, sai fora. Radai, Simei, Rosém, nenhum desses. A pergunta do profeta e do sacerdote é: será que Deus errou na escolha em a casa? Deixa eu usar a linguagem como baiano. O GPS de Deus não falha, irmãos. Ele não erra na sua escolha jamais. E alguém poderia dizer: por que ele é rico? Porque ele é o regente? Porque ela que está soando? Porque a escolha não é minha, é de Deus. Deus não erra na sua escolha. Porque o que mais vale é um braço bem balançado, uma nota bem colocada. O que vale é graça, é poder, é unção. Aí o texto vai dizer assim: olha, quem foi escolhido? Está faltando alguém? Epa, tem um menor. Ele está lutando. Ele está trabalhando. Porque Deus se preocupa com isso. Até para chamar alguém, Deus não chama qualquer um. Deus chama quem está na posição. Não, a ideia é que Deus chama os capacitados. Sim, disse. Deus não chama os capacitados. Deus chama os disponíveis. Porque não adianta capacidade sem disponibilidade. Eu sei cantar, eu sei reger, eu sei pregar, mas nunca está disponível para a obra. Aí tem alguém que não sabe nem balançar o dedo. Chama Jesus, não consegue orar, falando bonito, mas o coração está cheio de entrega a Jesus. Coloca isso. E eu vim com uma certeza aqui nesta noite. Deus já começou a chamar o teu nome aqui nesta noite. Por que, pastor? O texto de Salmo vai dizer assim: e achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Atos dos Apóstolos. E a pergunta é: Davi era perfeito, sim ou não? Sim ou não? Não. Pela história humana, Davi seria um dos últimos a serem escolhidos. Porém, encontrou a Davi. Porque todo escolhido, olha para mim, todo escolhido sabe o seu lugar. Todo escolhido sabe o seu lugar. O verdadeiro escolhido deve dizer: ei, era para eu estar lá, era para eu fazer. Não, o verdadeiro escolhido está no seu lugar e espera o tempo de ser chamado. O verdadeiro escolhido não se precipita, porque todo precipitado sai do centro da vontade de Deus. Ele sabe o seu lugar e ele não se precipita. Já viu o crente precipitado? Quando a menina fala: você quer namorar comigo? Mãe, ele tem um carro do ano. Mãe, ele trabalha no banco, ele trabalha na multinacional. E a mãe olha para olhar e escuta uma segunda mulher. Esse cara vai contar a vida. Mas sabe como é a geração de hoje, né? Aí eu quero. Ainda bem que minha filha veio hoje. Porque esse dia ela apareceu e falou assim: mãe, estou apaixonada. 15 anos. Chorando para a mãe. Mãe, estou apaixonada. Não vou nem falar com meu pai, eu vou falar para a senhora. Mas filha, como é isso? Ah, mãe, eu estou apaixonada por mim.
que é esse menino? É fulano de tal. Chamei ela no canto da conversa. Que é essa paixão? Estamos pensando em namorar. Eu já gosto disso. Eu vou explanar minha filha aqui hoje. Ela se converte, mas sai de casa mais cedo. Quero namorar. E o menino? Já falou até com o pai dele. E o baiano é o último a saber. A paixão bateu forte, mas nunca confunda paixão com compromisso. Paixão ela vem ardente, mas passa rapidamente. Quando você está apaixonado, vai orar a Jesus, que essa paixão vai logo acabar. Porque quem quer compromisso de verdade, primeiro passo, vai orar a Jesus. Ah, que casal bonitinho. Bonitinho o quê, irmão? Bonitinho é alguém que vive no centro da vontade de Deus. Ô filha, se for no cinema, quem vai pagar o ingresso? O senhor ainda está, né? O menino trabalha? Não, o pai dele vai arrumar o dinheiro. Nem aprendeu a lavar uma panela de pressão, mas já quer dar beijinho na boca. Te atoma na vida. Entenda uma coisa: a geração que sabe seu lugar e não se precipita, entende a vontade de Deus. Eu falo da minha casa. Pastor Aparecido, esse dia eu estava pregando, peguei meu celular quando estava voltando a pregação, e essa morena linda, com o cabelo cacheado, colocou um status bonito, irmãos, com o dedinho na boca e meio para fora, e uma música dizendo assim: quando você me toca, ele me olha com as suas mãos tocando meu corpo. O baiano come rapadura e carne seca, na hora ligou: apaga isso aí, tu é filha de crente, foi apresentado na igreja, ou apaga ou você manda na parede. Mas foi, é a geração do tudo pode, tudo pode, porque nós vivemos um avivamento, sim ou não? Mas que avivamento é esse? É o sapatear no espírito? Não. Avivamento não te faz pular na igreja. Avivamento não te deixa cair fora da igreja. Porque não adianta pular de dentro e cair lá fora. A palavra também é tornar vivo, manter vivo. Resistência está aqui, sendo avivado pela palavra. Deus está te fortalecendo nessa noite a saber o seu lugar e a não se precipitar. Terceiro, todo escolhido se prepara para o dia da oportunidade. Alguém perguntou se eu tivesse uma arma, um machado no cavalo, o que se faria? Eu passaria as primeiras horas afiando o machado. A geração que quer tanta oportunidade, mas nunca se prepara para a oportunidade. O pastor coloca no óleo, não vai ensaiar, não vai ler a Bíblia, não vai orar a Jesus. Aí quando a oportunidade chega, parece a varinha do mulher. Porque quis a oportunidade, mas nunca quis se preparar. Davi estava no campo, cuidando de ovelha, mas nunca deixou de dedicar sua arma. E no dia que Saul não conseguia deixar dormir, ele disse: chama alguém. Ele não está em evidência, mas não tem um dia que ele não toque a arma. Ele não aparece no cartaz, mas não tem um dia que ele dedilha a arma. Porque o demônio não sai com a posição de Saul, mas bastou Davi tocar a arma que o demônio foi embora. Assim é Deus na tua vida. Se não aparece, não é visto, não é comentado, mas o céu está te guardando. Se prepare
Vai trabalhar? Mais alto? Tem vergonha não? Porque Deus te dá logo com o helicóptero? É, Fernanda? Fernanda, estou terminando, pastor. Algum dia, Fernanda Larissa, você ligou para o motorista e você pega um ônibus e diz assim: motorista, eu chego no ponto da hora. Se porventura o senhor passar, eu não estiver lá, o senhor paga o ônibus, desliga, e o senhor não espera chegar? Tu já ligou para ele? Quem dera. Ninguém nunca ligou para o motorista: motorista, por favor, eu vou atrasar 10 minutos, o senhor pode ficar 10 minutos esperando? Não. Porque existem passageiros no ônibus que estão na dependência do mesmo motorista. E a vida não está alienada apenas a você. Meu Deus. A Bíblia fala de preparação. Quem tem que acordar mais cedo é tu. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai ler a Bíblia, porque Deus está preparando já o ambiente para te encaixar nele. Eu estou com algo muito sério essa noite, muito sério, e me alegro ver alguns pais aqui nessa noite. Porque eu liderei jovens em Joelho, sabe muito bem, durante muito tempo. E muitos dos jovens que um dia eu liderei, que um dia nós vimos na igreja, hoje estão fora dela. E a pergunta é: será que nós erramos? Será que nós fracassamos? E muitos se precipitaram nos seus desejos emocionais. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. E nunca entenderam a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A geração de hoje não quer mais esperar. Por quê? Esperar cansa, esperar dói e esperar machuca. Se eu falar para você assim: por favor, me espere mais 1 hora pregando, todo mundo não seria ouvido. Mas se eu dissesse que amanhã 101 milhões na caixa todo mundo vai receber, segunda-feira que é manual, mas existe uma fila de 200 mil pessoas na sua frente, e você não pode sair da fila, senão você perde R$1 milhão. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Você espera, porque tem algo que interessa lá na frente. E as bênçãos que Deus tem para nós nem sempre estão aparentes, mas tem certeza em Deus para nós. Meu tempo já foi? Entenda uma coisa: quando Paulo está escrevendo aos Efésios, nem consegui dar no tempo, me perdoe por isso, mas quando Paulo está escrevendo no capítulo 6, ele vai dizer: tomai toda a armadura de para que possais, entenda uma coisa: de toda a armadura que é citada na Bíblia, a armadura não é arma de ataque. A única arma de ataque é a espada. Toda a armadura é formada de defesa. Porque o primeiro ponto de Jesus, não é te fazer crescer de qualquer maneira, é te dar estabilidade quando você chegar lá. Porque chegar é muito fácil, permanecer é difícil. Tem muita gente que chegou de forma muito rápida, e a queda foi maior ainda. Está vendo o degrau? Aqui tem mais ou menos 5. Você nunca vai ver alguém pisar no primeiro e já pisar no último. Você tem que pisar no primeiro, pisar o segundo, pisar o terceiro, pisar o quarto e depois chegar no quinto. Porque toda a precipitação te levará à exaustão e à queda. Mas todo aquele que tem constância em Jesus chegará e se manterá em Cristo Jesus. Olha para mim, não peço que fique em pé. Eu nunca fui para isso, você está em pé, não? Mas só
Alguém tirou um sapato no ano passado, uma calça no ano passado, uma saia no ano passado, mas chegou com o coração quebrantado. Você resistiu durante esse ano. Quando alguém diz assim, quero ver se aguenta até lá, Deus está dizendo, aguentou. E está aqui nessa noite. Ai, a séria não é. Que o ano que vem vocês estejam no mesmo lugar e não fora dele. Essa cadeira é tua. Esse lugar é teu. Paulo está escrevendo assim: resistir, ficar firme. Deus não quer você cair. Deus quer te ver de pé. E toda frustração que te fez chegar até aqui, porque todo aquele que um dia será grande tem que aprender a valorizar as fases pequenas. Ninguém chega a lugares altos sem pisar em pequenos degraus. Deus está dizendo essa noite: é um degrau de cada vez. Para te colocar onde quer, é um degrau de cada vez. Então, olha para mim, pode solar, Fernando, achei, termina em 2 minutos. O tema é resistência. Ele diz: e tendo feito tudo isso, ficai firmes. Porque todo mundo tem uma espada. Só que tem uma coisa, essa frase Deus me deu: uma espada na mão de um tolo é menos eficaz do que um escudo na mão de um sábio. Deus está te dando escudos nessa noite. Antes de fazer lutar, Ele vai te fazer resistir.